Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os alunos que ainda não dominam os conteúdos que nós estamos tratando aqui dentro desse módulo devem procurar as aulas teóricas acerca desses assuntos. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essas aulas específicas. Hoje nós vamos falar dos quadriláteros, dando prosseguimento ao estudo da geometria plana dentro desse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Se BP, AP, CQ e DQ são bissetrizes, determine x mais y. Bom, ele está dizendo que AP é bissetriz, então aqui eu vou chamar de A e A, porque esse segmento está dividindo o ângulo A em dois ângulos congruentes. Ele está dizendo que BP também é bissetriz, então eu vou chamar esses ângulos de B e B. Está dizendo que CQ é outra bissetriz, então eu vou chamar de C e C. E ele está dizendo que DQ é mais uma bissetriz, então eu vou chamar de D e D. Se eu olhar para o triângulo ABP, é esse triângulo aqui, ó, que eu estou achurando, o triângulo ABP, eu noto que a soma do ângulo A com o ângulo B será igual a 180 graus menos x. Ou seja, a soma desses dois ângulos é igual a 180, que é a soma dos três, menos a medida de x. Olhando agora para o triângulo QCD, que eu vou achurar aqui, ó, eu também posso dizer que a soma dos ângulos C e D é igual a 180 graus menos y. A soma desses dois ângulos é a soma dos três, que é 180, menos essa medida y. Agora, do quadrilátero ABCD, eu posso tirar que 2A mais 2B mais 2C mais 2D é igual a 360 graus. Aqui 2A, 2B, 2C e 2D somados vai me dar um valor de 360 graus, que é a soma dos ângulos internos do quadrilátero. Eu posso aqui, ó, fazer 2A mais B, colocando 2 em evidência. Posso fazer 2 vezes C mais D, colocando 2 em evidência, igual a 360 graus. Mas eu sei que A mais B é 180 menos x. Então, 2 vezes 180 menos x, mais 2 vezes C mais D, que é 180 menos y. 180 menos y. E isso é igual a 360 graus. Bom, aplicando a propriedade distributiva, 360 graus menos 2x mais 360 graus menos 2y é igual a 360. Eu posso aqui cancelar, né, esses dois 360 aqui, porque esse daqui vai para lá subtraindo 360. Logo, eu ficarei com menos 2x menos 2y igual, esse daqui vai para lá, menos 360. Ou seja, x mais y é igual a 180 graus. É exatamente o que o problema me pedia. Ele queria o valor da soma de x com y, sem me perguntar qual o valor de x ou qual o valor de y. Está aqui a soma, 180 graus. Conforme eu fiz no slide anterior, aqui no triângulo ABP, a soma de A com B é 180 menos x. No triângulo QCD, a soma de C com D é 180 menos y. No quadrilátero ABCD, eu tenho 2 vezes A mais B e 2 vezes C mais D, igual a 360. Aqui eu tenho 2A somado com 2B, e aqui eu tenho 2C somado com 2D, é isso que está aqui, e isso vai dar 360, que é a soma dos ângulos internos do quadrilátero. Trocando A mais B por 180 menos x e C mais D por 180 menos y, eu posso aplicar aqui as distributivas, né? Eu vou encontrar 360 menos 2x mais 360 menos 2y igual a 360. Vai me dar uma soma x mais y igual a 180 graus.
Seja ABCD um trapézio de base maior AB e base menor CD. Sejam M o ponto médio do lado AD e N o ponto médio do lado BC. Os pontos P e Q são os pontos de interseção de MN com as diagonais AC e BD, respectivamente. Dados AB igual a A e CD igual a B, calcule MN, MP, MQ, NP, NQ e PQ. Pois bem, ele me disse que a base AB mede A e que a base CD mede B, as bases desse trapézio. Bom, como os pontos M e N são pontos médios dos lados AD e BC, respectivamente, MN é a base média desse trapézio ABCD. E, portanto, o segmento MN é a semissoma das bases desse trapézio. Ou seja, MN será igual a A mais B sobre 2, a semissoma das bases desse trapézio. Esse triângulo ABD, que eu estou achurando de verde, tem como base média o segmento MQ. E, portanto, a medida de MQ é a metade da medida da base do triângulo. Ou seja, o segmento MQ tem como medida A sobre 2, a metade da base. Nesse outro triângulo, agora que eu estou achurando de azul, triângulo BCD, eu vejo que o segmento NQ é base média desse triângulo e, portanto, a medida de NQ é a metade da base do triângulo, ou seja, B sobre 2. Então, a medida do segmento NQ é igual a B sobre 2. No trapézio de baixo, olhando o triângulo ABC, eu vejo que o segmento NP é base média desse triângulo e, portanto, sua medida é metade da base do triângulo. Como AB é igual a A, eu posso dizer que o segmento NP é igual a A sobre 2. Achurando agora o triângulo ACD, eu vejo que o segmento MP é base média desse triângulo e, portanto, sua medida é a metade da base desse triângulo, que mede B. Então, o segmento MP é igual a B sobre 2. Bom, com isso me falta calcular apenas o segmento PQ. Vamos aqui, ó. Eu sei que o segmento NP menos o segmento NQ vai me dar exatamente o segmento PQ. PQ será igual a NP menos NQ. E eu tenho os valores de NP e NQ. Portanto, PQ será igual a NP, que é A sobre 2, menos NQ, que é B sobre 2. NQ, que é B sobre 2. Então, o segmento PQ será igual a A menos B sobre 2. Essa é a medida desse segmento, que vai de P até Q. Então, sendo MN a base média do trapézio, MN é paralela às bases e, por isso, P e Q são os respectivos pontos médios de AC e BD, como eu disse, né? Aqui o ponto Q é ponto médio da diagonal BD e aqui o ponto P é ponto médio da diagonal AC. Com isso, eu calculo as medidas de MN, MP, MQ, NP e NQ. Só me faltava agora encontrar o segmento PQ. E eu encontro o segmento PQ porque o segmento PQ, ó, que eu estou achurando aqui de roxo, é a diferença entre o segmento NP, que está em azul, e o segmento NQ, que está de verde. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. O segmento PQ é igual à diferença entre NP e NQ. Como o NP é igual a A sobre 2 e NQ é igual a B sobre 2, PQ é igual a A sobre 2 menos B sobre 2, ou seja, PQ é igual a A menos B sobre 2.
Considerando que os segmentos com marcas iguais são congruentes, determine os valores das incógnitas, sendo ABCD um trapézio em que MN é igual a x menos 2y mais 5. Bom, ele está dizendo aqui o seguinte, ó. O ponto M é ponto médio do lado AD e o ponto N é ponto médio do lado BC. Com isso, eu sei que MN é base média do trapézio ABC. E se MN é base média desse trapézio, eu sei que MN é igual à semissoma das bases, ou seja, x mais y sobre 2. Bom, eu percebo também que o triângulo ACD, que eu estou achurando aqui em verde, tem o segmento MP como base média desse triângulo. E, portanto, MP mede a metade da base CD, ou seja, y sobre 2. Então, o segmento MP é igual a y sobre 2. Nesse outro triângulo que eu estou achurando agora em azul, o triângulo BCD, nós temos que o segmento QN ou NQ é base média desse triângulo e, portanto, ele mede a metade da base CD, ou seja, também y sobre 2. Então, o segmento NQ é igual também a y sobre 2. Bom, eu percebo que o segmento MN é igual, então, ao segmento MP mais o segmento PQ mais o segmento NQ. O segmento MN é igual ao segmento MP mais o segmento PQ mais o segmento NQ. E, portanto, é isso que eu vou escrever aqui, ó. O segmento MN é x menos 2y mais 5. X menos 2y mais 5. O segmento MP é igual a y sobre 2. Y sobre 2. O segmento PQ é y mais 1. Y mais 1. E, por fim, o segmento NQ é também y sobre 2. Multiplicando toda essa equação por 2, eu terei 2x menos 4y mais 10 igual a y mais 2y mais 2 mais y. Passando as incógnitas todas para o mesmo lado da igualdade, eu vou ficar com 2x menos 4y menos y menos 2y menos y igual a 2 menos 10. Juntando agora os termos semelhantes, vou fazer aqui em cima, ó, eu terei 2x menos 4 menos 1 menos 2 menos 1 será menos 8y igual a menos 8. Posso dividir toda essa equação por 2, vou obter x menos 4y igual a menos 4. Mas eu disse lá no início que MN também é a semissoma das bases do trapézio. Então eu posso escrever também aqui, ó, vou fazer aqui, ó, x menos 2y mais 5, que é o segmento MN, que o problema me deu, também é igual a x mais y sobre 2. Multiplicando toda essa equação por 2, eu vou ter 2x menos 4y mais 10 igual a x mais y. Passando as incógnitas todas para o mesmo lado da igualdade, eu vou ter 2x menos 4y menos x menos y, e isso é igual a menos 10. Então, juntando agora os termos semelhantes, 2x menos x, x, menos 4y menos y, menos 5y, e isso é igual a menos 10. Observe que agora eu tenho um sistema de equações com duas equações, quais sejam, aqui tem uma e aqui tem a outra. Vou extrair da equação de cima o valor de x, isolando a incógnita x. Então, x será igual a menos 4 mais 4y. E com isso eu posso substituir o valor de x nessa outra equação. Vou fazer aqui, ó. Nós vamos ficar com menos 4 mais 4y, que é o valor de x, menos 5y igual a menos 10. Ou seja, menos y será igual a menos 10 mais 4, y será igual a 6. Substituindo agora o valor de y nessa equação,
eu encontro o valor de x. Vamos fazer aqui em cima. Ó. X será igual a menos 4 mais 4 vezes 6, que é o valor de y. Logo, x será igual a 20, né? 6 vezes 4, 24, menos 4, 20. Então, estão aqui os valores de x e y nesse trapézio. Bom, como fizemos no slide anterior, olhando para o triângulo ACD, né? Aqui o triângulo ACD, a gente vê que o segmento MP é base média desse triângulo e, portanto, ele mede metade da base, y sobre 2, está aqui. Olhando para o triângulo BCD, que é esse outro aqui, ó, BCD, a gente vê que o segmento NQ é base média desse triângulo e, portanto, ele também mede y sobre 2, está aqui, NQ, ou QN, né? A gente sabe, então, que MN é a soma de MP com NQ e com PQ, é o que está escrito aqui. E o problema me disse que MN é igual a x menos 2y mais 5. Então, eu fiz essa igualdade, chegando a uma equação x menos 4y igual a menos 4. Mas a gente sabe também que Mn é x mais y sobre 2, porque Mn é base média do trapézio ABCD. E, portanto, a medida de Mn é também a semissoma das bases, x mais y sobre 2. E é isso que está aqui. Como Mn é x menos 2y mais 5, eu escrevi essa igualdade. Desenvolvendo essa equação, eu vou chegar à equação x menos 5y igual a menos 10. Isso é um sistema de equações. Resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar 20 para o valor de x e 6 para o valor de y. Essas são as bases desse trapézio. Considere o quadrado ABCD com lados 10 metros de comprimento. Seja M um ponto sobre o lado AB e N um ponto sobre o lado AD equidistantes de A. Por M, traça-se uma reta R paralela ao lado AD e por N, uma reta S paralela ao lado AB, que se interceptam no ponto O. Considere os quadrados AMON e OPCQ, onde P é a interseção de S com o lado BC e Q é a interseção de R com o lado DC. Sabendo-se que as áreas dos quadrados AMON, OPCQ e ABCD constituem nessa ordem uma progressão geométrica, então a distância entre os pontos A e M é igual em metros a. Pois bem, ele quer a distância do ponto A ao ponto M, e eu vou chamar essa distância de x. Como ele diz que AMON é um quadrado, aqui também terá a medida x. Bom, se o quadrado maior tem lado igual a 10 e o quadrado menor tem lado igual a x, essa medida aqui será 10 menos x, ou seja, o quadrado médio terá lados iguais a 10 menos x. Então, esse lado aqui também será 10 menos x. Como ele diz que as áreas estão em PG, vamos calcular as áreas desses quadrados. A área do quadrado menor, que eu vou chamar de quadrado 1, será igual a x vezes x, ou seja, x ao quadrado. A área do quadrado médio, que eu vou chamar de 2, será igual a 10 menos x vezes 10 menos x, ou seja, 10 menos x ao quadrado. E, por fim, a área do quadrado 3, que é o quadrado maior, será 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado. Bom, como ele diz que essas áreas estão em PG, eu sei que se eu dividir o segundo termo pelo primeiro termo de uma PG, eu obtenho a razão dessa PG. O mesmo acontecendo se eu dividir o terceiro termo pelo segundo. Logo, essa é uma igualdade válida. Como eles estão em PG nessa ordem, nós temos aqui o segundo termo sendo a área do quadrado médio, ou seja, 10 menos x ao quadrado. E temos como primeiro termo a área do quadrado pequeno, x ao quadrado. Temos como terceiro termo a área do quadrado maior, 10 ao quadrado. E como segundo termo, mais uma vez, a área do quadrado médio, 10 menos x ao quadrado. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós ficaremos com 10 menos x ao quadrado.
Afinal de contas, 10 menos x ao quadrado vezes ele mesmo, igual a 10 ao quadrado vezes x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados dessa igualdade, nós teremos 10 menos x ao quadrado, a raiz quadrada do quadrado, né? Igual a 10 vezes x, porque a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10 e a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Desenvolvendo esse produto notável, o quadrado da diferença, nós teremos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 10x. Passando 10x para o outro lado da igualdade, nós ficaremos com x ao quadrado menos 30x mais 100 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós encontraremos x igual a 30 mais ou menos raiz de 500 sobre 2. Aqui uma observação importante. Como x tem que ser menor do que 10, porque x é o lado de um quadrado menor do que o quadrado de 10 metros de lado, eu vou simplesmente descartar o sinal positivo. Então, x será igual a 30 menos a raiz de 500 sobre 2. Simplificando esse radical, nós encontraremos x igual a 30 menos 10 raiz de 5 sobre 2. E fazendo essas simplificações, nós chegaremos a um valor para x igual a 15 menos 5 raiz de 5 metros. Essa é a medida x, que é a medida AM que o problema me pediu. Aqui a gente vê as áreas do quadrado menor, do quadrado médio e do quadrado maior, x2, 10 menos x ao quadrado e 100. Como essas áreas estão em PG, eu vou chamar o primeiro termo da PG de x2, a área do quadrado menor, o segundo termo da PG de 10 menos x ao quadrado, a área do quadrado médio, e o terceiro termo da PG de 10 ao quadrado, a área do quadrado maior. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, eu vou chegar a 10 menos x ao quadrado igual a 10 ao quadrado vezes x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu vou chegar a essa equação. Juntando os termos semelhantes, eu chego a essa equação do segundo grau. Fazendo os cálculos, eu vou chegar a 30 mais ou menos raiz de 500 sobre 2. Eu descartei o sinal positivo, porque o x não pode ser maior que 10, ele tem que ser menor que 10, uma vez que o lado do quadrado menor não pode ser maior que o lado do quadrado maior. Então, 30 menos 500 sobre 2, simplificando o radical raiz de 500, eu vou ter 30 menos 10 raiz de 5 sobre 2, e fazendo aqui a simplificação, eu terei x igual a 15 menos 5 raiz de 5 metros, que é a medida procurada, que vai de A até M, a medida x. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Uma folha de papel ABCD de formato retangular é dobrada em torno do segmento EF de maneira que o ponto A ocupe a posição G, como mostra a figura. Se AE é igual a 3 e BG é igual a 1, então a medida do segmento AF é igual a... Pois bem, ele está querendo a medida que vai de A até F. Vamos lá. Ele disse que o segmento AE vale 3 e que o segmento BG vale 1. Bom, eu vou chamar aqui esse lado do retângulo de x e vou chamar o segmento que ele está procurando, AF, de y. Logo, a medida que vai de F até B será x menos y, ou seja, todo esse lado menos esse pedaço y. Outra coisa que eu observo aqui é que o segmento EG também vale 3, porque ele é o mesmo segmento EA depois de dobrado. E também percebo que o segmento FG é igual a y, porque ele é o mesmo segmento AF, quando foi dobrado. Agora, eu vou traçar uma paralela ao lado CD, passando por E, exatamente originando aqui o ponto H. Bom, se a medida de A até E é 3 e de B até G é 1, é porque a medida de G até H é 2. Então, 1 mais 2 igual a 3. Eu percebo aqui que esse triângulo que eu acabei de fazer aqui achurando de azul,
o triângulo HEG, é um triângulo retângulo aqui em H. E por isso eu posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, fazendo o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa, que é 3, é igual à soma dos quadrados dos catetos 2 e x. Então, eu terei 9 igual a x2 mais 4, x2 igual a 5, x igual a raiz de 5. Pois bem, agora, olhando para o triângulo GFB, eu percebo que ele também é retângulo em B. Então, eu posso fazer y ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais x menos y ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Y ao quadrado vai ser igual a 1 mais raiz de 5 menos y ao quadrado. Afinal de contas, x é raiz de 5. Então, nós teremos y ao quadrado igual a 1 mais o quadrado do primeiro, 5, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 raiz de 5y, mais o quadrado do segundo. y2 com y2 eu posso cancelar, um de cada lado da igualdade. Passando o menos 2 raiz de 5y para o outro lado, eu ficarei com 2 raiz de 5y igual a 6. Y será 6 sobre 2 raiz de 5. Eu posso fazer uma simplificação aqui. 3 sobre a raiz de 5. Racionalizando esse denominador, nós vamos ficar com 3 raiz de 5 sobre 5. Essa é a medida y que o problema busca, a medida do segmento AF. Conforme foi feito, estão aqui as medidas, ó, AE e GB. Essa medida AE é a mesma medida EF, a medida AF é a mesma medida FG. Traçando aqui uma paralela ao lado CD, passando por H, eu descubro que a medida HG vale 2, e com isso eu tenho aqui, ó, o triângulo HEG, retângulo em H. Posso usar o teorema de Pitágoras nele, achei aqui com isso o valor de x, raiz de 5, e depois disso eu tenho aqui o outro triângulo, ó, o triângulo GFB, achurado em azul. Também posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Está aqui, ó, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu já tenho o valor de x encontrado aqui em cima, eu o substituir, fazendo esse desenvolvimento e depois a racionalização do denominador, a gente vai encontrar um valor para y igual a 3 raiz de 5 sobre 5, que na verdade é a dimensão do segmento AF que o problema pede para que a gente encontre. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao estudo da geometria plana, falaremos dos polígonos. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!